Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse local aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento dessas pessoas para entender a pregação do Senhor Jesus nessa manhã, amém? Ali, irmãos, ali é um templo religioso, ó. Hoje Deus vai abrir uma oportunidade para nós estar pregando aqui hoje, amém? Hoje eu só quero agradecer por tudo que tens feito por mim. Não quero pedir nada, meu Pai. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Louvado seja Deus. Oi, som. Nenhuma das suas palavras responderão o caminho do coração de Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Oi, som. Louvado seja Deus. Oi, som. Oi, som. Bom dia a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo da sua casa nessa manhã, Deus Ele deu mais uma oportunidade para que hoje você possa ouvir o Evangelho de Jesus. O Evangelho que transforma almas, que liberta vidas. O único que pode nos salvar da condenação eterna é Jesus. Quando o homem crê na obra redentora que Ele fez na cruz do Calvário. Jesus falou lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Para que o homem possa chegar até Deus, é por meio de Cristo Jesus. É crendo na obra dEle. Para nós chegarmos até Deus não é por meio de homens. Para nós chegarmos até Deus não é por meio de religião.
não é por meio de político, mas para nós chegarmos até Deus, é por meio de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo ele está voltando. Os sinais estão aí. Como Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24. Jesus falou que no final dos tempos havia terremotos, havia maremotos, havia nação contra nação, havia reino contra reino. Tudo isso está se cumprindo diante da humanidade. A humanidade ela tem tampado os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. O homem ele diz que é de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, e o versículo 47, o próprio Jesus diz que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então hoje o homem ele não quer mais ouvir a palavra de Deus. O homem ele prefere ouvir ao diabo, mas não quer ouvir a Deus. Porque se realmente o homem quisesse ouvir a Deus, ele se voltaria para o Senhor Jesus. Então hoje os homens, eles não querem ouvir a mensagem do Evangelho. O homem não quer mais ouvir a palavra de Deus. Não quer mais ler a Bíblia. Não quer mais orar ao Senhor Jesus. Mas a volta de Cristo se aproxima. E como Jesus falou, como seria nos dias de Noé, assim também seria essa geração. Porque nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas não perceberam os sinais. Não perceberam a volta de Jesus. Então hoje as pessoas estão da mesma forma. Estão comendo, estão bebendo, estão casando, se divorciando e casando novamente. Mas não estão preocupados com a vida eterna. A Bíblia diz que após essa vida, há outra vida. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14. Jesus nos fala que existe dois caminhos. Existe o céu e também existe o inferno. O inferno não foi feito para o homem, mas o homem ele prefere ir para o inferno do que ir para o céu. Porque para nós ir para o céu, nós temos que deixar o pecado, temos que deixar a mentira, tem que deixar a idolatria, tem que deixar o roubo, tem que deixar a maconha, tem que deixar a prostituição para entrar no reino dos céus. E o homem não quer largar o pecado. O homem prefere ir para a condenação eterna, mas não quer crer em Cristo Jesus. Não quer examinar a palavra de Deus. Então Jesus ele disse, como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem, ou seja, a volta de Jesus. O povo não quer mais ouvir a palavra. O povo não quer mais se voltar ao Senhor Jesus. A nossa obrigação é de anunciar o Evangelho para as pessoas, independente de qualquer coisa que seja. Nós temos que anunciar o Evangelho. O Evangelho de Jesus tem que ser pregado, tem que ser proclamado. Mas não é o Evangelho de prosperidade, mas é o Evangelho de arrependimento. O Evangelho que leva o homem até a Deus. E o Evangelho que leva o homem até Deus é o Evangelho das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Não é evangélico de religião. Não é evangélico de religião nem A nem B. A única pessoa que leva nós até Deus é o Evangelho de Jesus. É a palavra de Deus, quando o homem crê nele, quando o homem crê em Cristo Jesus. A única possibilidade para o homem hoje ser salvo é crendo em Jesus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, o versículo 21. Jesus diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 8. Jesus diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Hoje o povo vai aos templos religiosos,
ouvir a palavra, mas quando sai de lá, vão praticar as coisas erradas. O coração está cheio de ódio. Você acha que dessa forma é impossível entrar no reino dos céus? A Bíblia diz que só aquele que faz a vontade de Deus, esse entrará no reino dos céus. Nessa manhã eu lhe pergunto, você que me ouve, você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem feito a vontade de homens? Ou você tem feito a vontade de político? Ou você tem feito a vontade de líder religioso? Ou você tem feito a vontade deste mundo? A Bíblia diz que aqueles que vão ser salvos é aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós se arrependamos dos nossos pecados. A vontade de Deus é que nós cremos no nome dEle. A vontade de Deus é que nós deixemos o pecado para seguir Jesus. Então hoje o povo não quer seguir Jesus. O povo quer seguir ao diabo, acreditando na mentira do diabo, mas não querem acreditar em Cristo Jesus. Não querem crer na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Ou você acha que você rezar um irmão de escritura, você pode ser salvo? Ou você acha que porque você devolve o seu dízimo, você pode ser salvo? Você acha que porque você ajuda o próximo, você acha que você pode ser salvo? A salvação não são pelas nossas obras. A salvação é pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando o homem crê nele. O apóstolo Pedro falou lá em Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro disse que nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome é dado, entre o qual devemos ser salvos. Então a salvação é por meio de Cristo Jesus. A salvação não vem de homens. A salvação não vem de homens, não vem de líderes religiosos. Ou você acha que porque você frequenta a religião está salvo? Você acha que porque você frequenta a religião católica está salvo? Você acha que porque você frequenta a religião evangélica você está salvo? A Bíblia diz: aqueles que estão salvos é aqueles que obedecem a Deus, é aqueles que seguem Jesus. Jesus falou lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho que você deve seguir. Jesus, ele é a verdade que você deve buscar. Eu não sigo religião, eu sigo Jesus Cristo. Porque aqueles que seguem Jesus, eles terão a vida eterna. Hoje o povo não quer mais amar a Deus. O povo, ele quer amar o diabo. O povo prefere ir para a macumba, para o espiritismo, para o feiticeiro, mas não quer se voltar para Deus. Por que não quer se voltar para Deus? Porque não quer deixar o pecado, não quer deixar a cachaça, não quer deixar a droga, não quer deixar o segundo casamento, não quer deixar o roubo para seguir Jesus. Prefere continuar na prática deste mundo, seguindo aquilo que lhe agrada, mas não quer seguir aquilo que agrada a Deus. A Bíblia nos diz no livro de Marcos, capítulo 8. Você que tem Bíblia na sua casa, abre a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, e o versículo 34. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim: e chamando-se a multidão com o seu discípulo, e disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus falou ali para a multidão. Jesus diz: olha, se vocês querem seguir eu, vocês negam a si mesmo. Se vocês querem seguir Jesus, deixe o pecado. Se você quer seguir Jesus, deixe o erro, deixe a feitiçaria, deixe a idolatria para seguir Jesus. Porque a única possibilidade para nós ser salvos é quando nós seguimos Jesus, quando nós cremos em Jesus Cristo. Mas o homem não quer seguir Jesus. O homem quer seguir ao diabo, ouvindo espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas não quer ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então ele diz no versículo 34. Jesus falando: se alguém quiser. Jesus, ele não obriga ninguém a seguir ele.
Simplesmente Jesus disse: se alguém quiser seguir Ele, tem que negar o pecado, tem que negar o curso desse mundo. O apóstolo João falou lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João diz: olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a Bíblia nos diz que nós não devemos amar este mundo, amar o curso desse mundo, porque aquelas pessoas que amam o mundo, o amor do Pai, ou seja, o amor de Deus, não está nele. Nessa manhã eu lhe pergunto: você tem amado a Deus ou ao mundo? Você tem amado a Deus ou a prática do mundo? Porque o apóstolo João diz: olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o mundo passa, a sua consciência passa, mas aqueles que permanecem em Cristo Jesus permanecerá para sempre. Aqueles que buscam o Senhor Jesus, eles permanecerá para sempre. Então, como diz aqui no versículo 38, ele diz, então como ele diz aqui no versículo 38, e chamando-se a multidão com o seu discípulo, e disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quer salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Então Jesus disse: se alguém de vocês quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie o pecado, renuncie o erro, para seguir Jesus. Jesus, ele está voltando para levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Os sinais estão aí. Jesus profetizou. Os sinais estão acontecendo diante da humanidade. A humanidade hoje não tem mais desejo de buscar a Deus. As pessoas têm desejo de buscar festas, de se prostituir, de falar mal dos outros. Isso as pessoas têm se preocupado. Mas as pessoas não se preocupam em buscar a Deus. As pessoas não se preocupam em se voltar ao Senhor Jesus. Mas o juízo de Deus está perto de ser derramado sobre essa terra. O juízo de Deus não tardará. Ou você acha que Deus é só amor? Ou você acha que Deus não vai destruir essa geração? Da mesma forma que Deus destruiu a geração de Sodoma e Gomorra, da mesma forma que Deus destruiu a cidade ali, a geração de Noé, por não obedecer a sua palavra, por não se voltar ao Senhor Jesus, Deus, ele destruiu e deu um basta naquela cidade. Ou você acha que Deus não vai derramar a sua ira sobre essa cidade? Porque Deus, ele está irado com essa nação. Porque é uma nação que não busca mais a Deus. É uma nação que não busca mais o Senhor Jesus. Então o juízo de Deus, ele vai ser derramado sobre essa terra. A cada um vai prestar conta diante do Criador. Independente se é pobre, se é rico, vai prestar conta se não se arrepender. Se não crer no nome do Senhor Jesus. Se não seguir o Senhor Jesus. Se não obedecer o Senhor Jesus. Mas hoje o homem não quer mais obedecer a Deus. Então ele diz, o versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. O versículo 36, porque aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Então Jesus falando ali para a multidão, o que é que adianta vocês percorrer este mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter fama? O que é que adianta você ter dinheiro na sua conta? O que é que adianta você ser reconhecido na sociedade? E Jesus diz, mas perder a sua alma. A sua alma foi comprada pelo alto preço, um preço de sangue, derramado naquela cruz do Calvário. Então a sua alma é valiosa para o Senhor Jesus.
Então Jesus diz: o que é que adianta você percorrer o mundo inteiro? O que é que adianta você sentar numa mesa, começar a beber? O que é que adianta você ser isso, ser aquilo, mas se não se voltar para Deus, a sua alma, qual vai ser o destino? O destino da sua alma, qual vai ser? Porque só existe duas eternidades. Primeira eternidade com Deus e a outra sem Deus. Ou seja, existe céu e existe inferno. Ou a sua religião não prega que existe inferno, ou a sua religião só prega que Deus é amor, ou a sua religião não prega que Jesus é justiça. Deus, ele é amor sim, mas também Deus, ele é justiça. Deus, ele vai derramar o juízo sobre essa terra, porque o povo não sente mais desejo de buscar a Deus. Hoje você convida, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. O povo não quer. Mas se nós convidar o povo para roubar, se nós convidar o povo, vamos para a festa, todos vão. Então a Bíblia diz que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Então Jesus falou que o homem, ele ama mais as trevas, ou seja, mais ao diabo do que a Deus. Hoje o povo não sente mais desejo de buscar o Senhor, mas a ira de Deus está perto de ser derramada. Então você que me ouve, acorda, você que dorme, se volte para Deus. Reconheça Jesus na sua vida como Salvador, para que um dia você possa ser reconhecido no céu. Então Jesus falou, porque, no versículo 36, porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. O que adianta você percorrer o mundo inteiro, atrás de bens, atrás de enriquecer, atrás de ter famas, atrás de ter um emprego bom, mas não buscar Deus? A Bíblia diz: buscai primeiro a Deus em primeiro lugar. As outras coisas o Senhor vai acrescentar. Hoje o homem, ele busca primeiro as coisas deste mundo e deixa Deus por último. Hoje o homem não quer mais buscar a Deus em primeiro lugar. O homem, ele tem buscado em primeiro lugar a riqueza. Ou você acha que o seu dinheiro vai lhe salvar? Você acha que a sua riqueza vai lhe salvar? Porque Jesus diz: o que adianta você percorrer esse mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. O que adianta você percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus contou uma parábola no livro de Lucas. Jesus contou uma parábola no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Jesus diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Então Jesus, aqui no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, Jesus contando uma parábola. Que parábola é essa? Jesus disse que havia ali um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias arregalado e esplendidamente. Então Jesus falou que vivia todos os dias ali aquele rico, comia a melhor comida, bebia as melhores bebidas,
tinha os melhores amigos, tinha dinheiro, tinha fama, era bem reconhecido na sociedade, mas não adiantava, porque estava faltando uma coisa na vida daquele homem. Estava faltando Jesus, porque o que ele tinha não era o suficiente. Hoje muitas pessoas acham porque tem fama, acham porque tem dinheiro, acham que é o suficiente, mas está errado, porque a sua riqueza não pode comprar a sua salvação. Porque se a riqueza podia comprar a salvação, este homem aqui de Lucas, ele tinha comprado a salvação. Mas a salvação ninguém se compra com dinheiro. A salvação ninguém se compra com fama. A salvação é quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós voltamos até Deus. A única possibilidade é essa. Então Jesus disse que havia ali um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Então Jesus continua a falar no versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta da tenda. Então Jesus falando que ali também havia um mendigo que vivia ali doentes, passando por enfermidade, e vivia na porta daquele, mendigando o pão que caía na mesa do rico. Mas uma certa vez a morte chegou para aquele homem rico. Uma certa vez a morte vai chegar para todos nós. Da mesma forma que a morte chegou para aquele rico, vai chegar para nós. Aí que a história começa a tomar outro rumo. A Bíblia diz que aquele rico morreu e foi sepultado. A Bíblia também diz que o Lázaro morreu também e foi levado para o seio de Abraão. Então isso quer dizer que o rico morreu, ele foi sepultado. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos no Hades. Aonde é o Hades? No inferno. A Bíblia também diz que o rico, o Lázaro, morreu e foi levado para o seio de Abraão, ou seja, no céu. Mas por que aquele rico morreu e foi erguer os olhos no inferno? Porque ele era rico? Não. É porque ele rejeitou Jesus. É porque ele colocou a sua riqueza em primeiro lugar. Assim pode acontecer na sua vida. Se você colocar a sua fama, se você colocar o seu dinheiro, se você colocar algo em primeiro lugar na sua vida, se você morrer sem Cristo Jesus, vai abrir os olhos no inferno. A única possibilidade é essa. Então Jesus falou. Então Jesus falou na sua palavra. A única possibilidade para nós hoje ser salvo é crer em Cristo Jesus. Mas da mesma forma que a morte chegou para este homem, a morte ela vai chegar para nós. A morte ela vai chegar para o rico e para o pobre. Será que se nós morremos hoje, se Deus requerer a nossa alma hoje, a nossa alma ela vai abrir os olhos aonde? No céu ou no inferno? Porque só existe dois caminhos. Existe céu e também existe o inferno. O inferno é para aqueles que rejeitam Jesus, mas o céu é para aqueles que adoram o nosso Deus, é para aqueles que adoram Jesus. Então a Bíblia diz que esse homem morreu, o rico morreu e foi sepultado. Então quando ele abriu os olhos, onde foi? No inferno. Hoje muitas pessoas morreram. Muitas pessoas hoje abriram os olhos no inferno. Por quê? Porque rejeita Jesus. Porque rejeita o Criador.
Então, aquelas pessoas que rejeitam Deus, não há salvação. Então, hoje o homem ele tem rejeitado Jesus. Então, você que me ouve nessa manhã, não rejeite Jesus. Adore Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 32. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então só quem pode libertar o homem da cachaça, só quem pode libertar o homem do roubo, só quem pode libertar o homem da droga é Jesus Cristo. Só quem pode libertar o homem é Jesus. Outra pessoa não pode libertar o homem. O seu amigo não pode lhe libertar. A sua família não pode lhe libertar. Mas só quem liberta o homem é Jesus. Quando o homem decide crer nele, quando o homem decide seguir ele, aí a sua vida não é mais a mesma. Aí a sua vida é transformada, é regenerada pelo próprio Deus. Então Jesus aqui contando essa parábola, ele diz no versículo 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha aqui o que é que Jesus falou. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. Assim, irmãos, é quando morre aquelas pessoas que seguem Jesus. Quando a pessoa que segue Jesus, quando ela morre, os próprios anjos de Deus vêm buscar a sua alma para a eternidade. A religião diz que tem purgatório, mas isso é mentira do diabo. Não existe negócio de purgatório na Bíblia. A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só. Então depois disso segue-se o juízo. O homem ele é ordenado a morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. Ou é céu ou é inferno. Não existe negócio de purgatório, que a sua alma vai ficar lá purgando. Isso é mentira de religião, para ganhar dinheiro. Religião são fontes de lucro, para enriquecer, à custa do povo, enganando o povo que não lê Bíblia, que não lê as Escrituras. Estão sendo enganados pelos falsos profetas. Como Jesus falou lá em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pedro diz para nós ter cuidado com os falsos profetas, porque introduzirão incobertamente heresia de perdição, negando Jesus, por ganância ao dinheiro, pregando a palavra por dinheiro, fazendo negócio com a palavra, vendendo. Aonde que foi que já se viu nas Escrituras? Os apóstolos de Jesus, ou então mesmo Jesus, cobrando para pregar a palavra. Hoje cobram para pregar a palavra. Hoje cobra dinheiro para anunciar o Evangelho. Jesus falou lá em Mateus capítulo 8, capítulo 10, versículo 8. Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Essa palavra que eu recebi na minha vida, Jesus me deu de graça. Então o meu dever é de anunciar para o povo gratuitamente. Gratuitamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos viver sem ela. Você pode viver sem comer. Você pode viver sem fazer nada. Mas uma coisa que o homem não deve ficar sem fazer é de adorar a Deus. Porque se o homem morrer sem adorar a Cristo, se o homem morrer sem se voltar para Deus, é a condenação eterna. Ou seja, será lançado no lago de fogo. Aonde este lago de fogo? No inferno. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 19. A Bíblia diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida. Escute aí. A Bíblia diz que aqueles que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo.
Aonde este lago de fogo? No Hades, ou seja, no inferno. Aonde este rico aqui foi lançado. Por quê? Porque as pessoas rejeitam Jesus. Hoje eu estou aqui pregando, mas pessoas não ouvem o Evangelho. Mas se eu estivesse aqui pregando uma festa, anunciando que ia ter uma festa, pessoas ficavam atentas para saber aonde é, para ir lá, para se prostituir, para matar os outros. O homem ele tem desejo disso, mas o homem ele não tem desejo de se voltar para Deus. Então, como Jesus falou, Apocalipse 20, 19, aquele que não for achado escrito, você que está na sua casa nessa manhã, você pode dizer: como é que eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida? Você acha que a sua religião pode escrever o teu nome no livro da vida? Não. Você acha que o seu líder religioso pode escrever o teu nome no livro da vida? Não. Só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Jesus. É quando você crê na obra dele. Será que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Porque a Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 10, o versículo 32, ele diz: se nós confessar ele aqui diante dos homens como Salvador, um dia ele vai confessar nós diante do Pai. Você quer ser confessado pelo próprio Jesus diante de Deus? Você quer? Então reconheça ele como Salvador. Porque naquele dia muitas pessoas vão ser negadas pelo próprio Jesus. Mas por quê? Porque nega Jesus. Nega o Senhor Jesus. As pessoas podem dizer: ah, Deus não vai me negar porque Deus é amor. Deus ele não vai me negar porque Deus é amor. Deus ele não poupou nem os seus anjos que se rebelaram contra ele. Deus expulsou os seus próprios anjos do céu porque se rebelaram contra ele. Imagina nós que somos pecadores, falhos. Você acha que Deus vai ter misericórdia? Deus ele vai derramar a sua ira. Independente de qualquer o que for, independente de qualquer coisa. Então o homem ele precisa se voltar para Deus. O homem ele precisa crer em Cristo Jesus. Então Jesus falou aqui em Lucas. Então Jesus falou aqui em Lucas capítulo 24, 23, para nós concluir aqui. E no 23, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormento viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então quando aquele rico abriu os olhos, aonde foi no Hades, ou seja, no inferno, de longe ele viu Abraão e a Lázaro no seu seio. O versículo 25, 24. E clamando disse para Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha aqui onde aquele rico que rejeitou Jesus estava atormentado naquela chama, na chama do fogo do inferno. Então ali ele clamou por misericórdia a Deus. Você sabia que aonde clama mais a Deus é no inferno? Aonde clama mais pelo nome de Deus é no inferno. Mas o clamor do inferno Deus não responde. Deus ele ouve, mas não responde. Então Abraão, então aqui Lázaro, então este rico aqui, ele estava clamando ao Senhor por misericórdia, mas foi tarde demais. Hoje quantas pessoas não estão queimando no fogo do inferno? Quantas pessoas não estão clamando por misericórdia? Quantas pessoas não estão no inferno se lembrando da oportunidade que teve de se voltar para Deus, mas não quis,
preferiu a sua vida light, preferiu a sua vida de bebedeira, preferiu a sua vida de fama, preferiu a sua vida no curso deste mundo, esquecendo a presença de Deus, esquecendo de Deus. Então você que me ouve da sua casa, se volte para o Senhor Jesus. Eu não lhe aconselho seguir nenhuma religião, eu lhe aconselho você seguir Jesus. Compre uma Bíblia para você vai ler as Escrituras, vai ler a palavra de Deus. Mas o povo não quer mais ler a palavra. A Bíblia diz lá em João 5,39, o próprio Jesus nos aconselhando, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. O próprio Jesus nos aconselhando a nós examinar as Escrituras, a nós ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Mas o povo não quer ouvir a palavra de Deus. O povo tampa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, como fez este rico. Creio eu que esse rico ouviu a palavra, creio eu que esse rico ouviu a mensagem do Senhor Jesus. Mas você acha que esse rico se preocupou com a sua vida eterna? Não, ele estava se preocupando na sua fama. Hoje muitas pessoas estão preocupadas em enriquecer, em ter carro bom, moto boa, em ter dinheiro na conta, mas não estão se preocupando com a vida eterna. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas a justiça e paz no Espírito Santo. Então a Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Hoje as pessoas estão preocupadas em enriquecer, preocupadas em enriquecer, de ser bem sucedido, mas não estão preocupadas com a vida eterna. Os dias são maus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias são dias difíceis, são dias trabalhosos. Será que a sua religião não prega isso para você? Ou a sua religião prega que vem dias melhores? Ou você acredita no seu vereador? Ou você acredita no seu prefeito, achando que se ganhar vem dias melhores? Ou você acredita no seu candidato, achando que se ele ganhar vem dias melhores? Ou você vem acreditando em Deus? Porque aqueles que acreditam na palavra do Senhor não vêm dias bons, vêm dias trabalhosos, vêm dias difíceis, vêm dias de tribulação, vêm dias de perseguição. Mas a religião prega que vem dias melhores. A Bíblia prega uma coisa e a religião prega outra. A Bíblia prega uma coisa e a religião prega outra. A religião diz que vem dias melhores. A religião diz que você tem que ser bem sucedido. A religião diz que você tem que ser um rico. Isso é mentira do diabo, tentando enganar. Não vem dias melhores. E pessoas acreditando aí em políticos corruptos, mentirosos, achando que vem dias melhores. Mas não vem. Vem dias maus. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias vem dias difíceis, dias trabalhosos. Hoje você vai ao mercado, tudo está caro. Tudo a palavra de Deus se cumprindo. E vai ficar cada vez mais difícil. As coisas vão ficar difíceis. Jesus profetizou. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles sabem muito bem o que eu estou falando. A palavra de Deus está se cumprindo diante da humanidade. Mas o povo não quer dar ouvido à palavra de Deus. O povo prefere dar ouvido ao diabo, mas não dá ouvido ao Senhor Jesus.
Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha aqui o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1, o que é que Jesus fala? Jesus diz que, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão, ou seja, virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. O próprio Senhor Jesus diz que quando for no final dos tempos, vem dia difícil. Haverá fome, haverá nação contra nação, haverá reino contra reino, haverá falsos profetas. Tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. E a humanidade não acredita. A humanidade não acredita na palavra de Deus, mas acredita no macumbeiro, acredita no feiticeiro, acredita em religião, acredita no diabo, mas não acredita em Jesus, não acredita na palavra de Deus, acredita em baixa escultura, acredita em tudo neste mundo. A única coisa que o povo não acredita é na palavra de Deus. A Bíblia diz que este povo ele é destruído por lhe faltar o conhecimento. Então o povo ele está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento das Escrituras. Mas para que você alcance o conhecimento da Bíblia, você não carece pagar nada. É gratuito. Não carece você dar o seu dízimo, não. Basta você crer em Cristo Jesus. Basta você crer na obra dele. Não é você dar dinheiro para Deus, não. Deus ele não quer dinheiro. Deus ele quer que o homem se arrependa e se volte para Deus. Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Deus ele quer que o ser humano se arrependa. Crê no seu coração que Jesus é o seu Salvador. Mas a religião diz que você tem que dar o seu dízimo, tem que dar o seu dinheiro. As religiões só vivem de campanha. É campanha do envelope, é campanha do sal grosso, tá igual na feitiçaria. É campanha por todas as partes. Aonde foi que já se viu nas Escrituras, na palavra de Deus, os apóstolos de Jesus andar com esse tipo de coisa, fazendo campanha, pedindo dinheiro, pedindo voto? Falso profeta. Aquele pastor que todo mundo conhece, Valdemiro Santiago, vende feijão, vende tijolinho, vende água ungida. Aonde foi que já se viu isso nas Escrituras? Os apóstolos de Jesus andar rendendo água, andar rendendo feijão para enriquecer. Falso profeta. E pessoas acreditam. Pessoas acreditam. Estão sendo enganados, enchendo o rabo desses falsos profetas. Estes preguiçosos que não querem trabalhar, enganando o povo. E o povo está sendo enganado porque não examina as Escrituras, porque não lê a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia. É por isso que estão sendo enganados pelas religiões. Religião é fonte de lucro. Você que me ouve da sua casa, me mostre na Bíblia aonde foi que Jesus mandou ninguém seguir religião. Aonde foi que já se viu nas Escrituras Jesus dizer: vai, segue a religião católica, segue a religião evangélica. Jesus falou lá em João 14,6: eu sou o caminho. Jesus ele é o caminho que o homem deve seguir. Siga a palavra de Deus. Não siga essas religiões. Religiões são fonte de lucro. Como diz o apóstolo Paulo, é fonte de lucro. Enriquecendo os líderes, pregando aquilo que não vive,
pregando aquilo que não está na palavra, enganando o povo. E o povo sendo enganado. As próprias religiões vão levar pessoas ao inferno, acreditando, mas não querem acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma palavra poderosa que liberta o homem. Religião não liberta o homem, mas Jesus liberta o homem do pecado. Jesus liberta o homem do erro. Então só quem pode libertar o homem é Jesus. É esse Jesus que eu venho anunciando. Porque hoje as pessoas não querem anunciar o Evangelho. As pessoas não querem ir para as praças anunciar a palavra de Deus. Não querem pegar sol. Não querem sair esse mundo inteiro pregando o Evangelho. Qual foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por esse mundo inteiro, vocês que me seguem, pregando o caminho da salvação. Já andei por vários lugares pregando. É porque eu sou bom? Não. Eu sou pecador, sou falho. É porque essa ordem eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumprir essa ordem, Deus vai cobrar das minhas mãos. E eu não quero ser cobrado por Deus por não pregar a palavra de Deus. Já andei em vários lugares. Nunca eu cheguei em um lugar para achar uma pessoa pregando o Evangelho. Mas em esquina tem um templo religioso. Mas não querem proclamar o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque são interesseiros. Não querem pregar por amor, mas pregam por ganância, pregam por avareza. Só presta para nos criticar. Não querem fazer a obra, mas não deixam fazer. Então Jesus falou o quê? Jesus diz, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, dias trabalhosos. O versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos. Tudo isso Jesus falou. E no final dos tempos vai surgir homens ingratos, homens profanos, homens preguiçosos. Tudo isso está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. E ele diz no versículo 4: traidores. Olha o que ele disse. Jesus disse que no final dos tempos surgirá isso aqui: traidores, obstinadores, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Então Jesus disse que vai surgir homens orgulhosos, amigo mais do mundo do que amigo de Deus. Mais uma profecia de Jesus. Está se cumprindo. Está se cumprindo a palavra de Deus. E o povo estão brincando com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo sério. Algo de Deus, a palavra de Deus é para quem quer compromisso com o Senhor. Como Jesus falou lá em Marcos 8:34. Se um de vocês quer seguir Jesus, negue o pecado, negue o erro, para seguir Jesus. Mas hoje o homem não quer mais negar o pecado, não quer largar o erro, para seguir Jesus. Então você fique com essa palavra. Creia no Senhor Jesus, que será salvo você e a sua casa. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas alegria
Paz do Senhor, irmãos. Tá, irmãos? A palavra do Senhor foi pregada. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento desse povo em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E que Deus possa abençoar nossas vidas. E sempre nos fortalecendo, nós continuamos nessa caminhada firme e fortalecido com o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e fique na paz do Senhor Jesus.